Fala galera, beleza? Sou o Alexandre do Ministério Bíblico Albermas, né? Como a gente já havia anunciado na página no Facebook do Ministério, né? Hoje não seria possível fazer a ministração na praça devido ao mau tempo, né? Chuva e sinais de relâmpago, etc. Então decidimos, né, para que não perdêssemos esse contato, né, minimamente semanal, né, porque na verdade a gente acaba movimentando com publicações, né, durante a semana, mas de sexta à noite, né, já virou uma tradição, até o pessoal, né, tem assistido e tem comparecido esse ministério que tem como objetivo nada mais do que proclamar o reino de Cristo e a Bíblia na sua integralidade, nas suas verdades. Bom, então hoje eu vou ministrar um pouco sobre Ano Novo, e né, que o Ano Novo pode sim trazer uma vida nova em Cristo, mas sem deixar de fazer um porém antes, que o dia de aceitar Cristo, de mudar a sua vida em Cristo, né, de deixar, né, permitir que ele mude a sua vida, é o hoje, tá? Isso não há dúvida, porque não espere para o dia de amanhã. O que você pode fazer hoje é totalmente aplicável ao reino, né? Porque a salvação o homem só tem no hoje, né? E a oportunidade só no hoje, já que o amanhã, né, a Deus pertence, né? São ditos populares que nesse caso se aplicam perfeitamente. Bom, então vamos fazer uma passagem assim, rápida pelo, né, o povo, né, no Egito, né, sobre algumas datas comemorativas, assim, na verdade não chegam a ser comemorativas por si só, mas datas importantes, né, que são lembradas até hoje, né, no meio cristão e a quem estuda a Bíblia, né, crendo ou não, né, no nosso caso crendo. Bom, vamos lá para Êxodo 13, tá? Em Êxodo 13 a gente vai encontrar uma passagem cujo povo estava saindo do Egito, tá? Êxodo 13, do 1 ao 4. E diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. É meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe está saindo, né? Avive, Abibe e tal, né? Que esse é o primeiro mês, é o mês do calendário judaico original, que é o mês no qual o povo, com a mão de Deus à frente, saiu do Egito, tá? Então esse mês de Aviv, né, é o primeiro mês, né? Aviv, ou Nissan, é o primeiro mês do calendário, vamos dizer assim, bíblico, tá? E aí, né, aqui se tem uma prova em Êxodo 25:8, que o povo saiu sim, mas que o povo nunca sai. O povo de Deus nunca sai de uma situação difícil pelas suas próprias mãos e apenas pela sua espontaneidade, tá? Então lá em Êxodo 25:8 vai dizer: do santuário, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, tá? Então assim, Deus habita no meio do seu povo, né? Isso não há dúvida. E aqui está esse, né, argumento base, né, que Deus habita no meio do povo dele, Deus habita entre os que o adoram, independente da sua nacionalidade, tá? E aí, né, o outro argumento, né, que é para trazer essa chave a essa data, que nós vamos virar o ano segundo o calendário que a gente usa, né, o calendário, né, latino, vamos dizer, né, gregoriano. Feito isso, saindo do mês
no mês de Aviv, né, ou Nissan do Egito, Deus pediu o santuário, né, no caso o tabernáculo, e ele foi levantado. E lá isso a gente vai ler em Êxodo 40, 16, 17. Êxodo 40, 16, 17. Diz assim: E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez, no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Então, no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Ou seja, um ano depois que o povo saiu do Egito, no deserto, por onde eles vagaram, né, por 40 anos, né, no primeiro ano, no primeiro ano, que na verdade é o segundo ano, né, mas de um ano de comemoração que eles saíram do Egito, foi levantado o tabernáculo. Não à toa um ano depois, que é uma data que o povo tem até hoje, que é essa lembrança de que no primeiro mês saíram do Egito. Por isso primeiro mês. Na verdade, se tem a ideia de primeiro mês bíblico justamente porque eles saíram, né, nesse mês, né, do Egito, né, pelas mãos de Deus, tá? E também todas as datas marcantes que a gente vai passar aqui, como por exemplo no término do primeiro templo, né, a Bíblia não é um livro sem um tempo, né, um livro sem cronologia, sem vindo do nada, indo para o nada. Não, ela é um livro atemporal nos seus ensinos, com certeza, mas ela não é um livro que não tem um nexo, porque além de ser um livro de extrema composição excelente em moralidade, em outras coisas, que só Deus poderia inspirar homens a escrever, também é um livro histórico, né? E hoje cada dia mais promulgado, né, constatado pela ciência, que é um livro histórico, tá? Lá em 1 Reis 7:51, a gente vai ver o término, né, do primeiro templo, né, o templo de Salomão. Êxodo 7:51. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele o pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Você vê que Deus, não que Deus habitasse exclusivamente no templo, mas ali é o lugar onde o nome dele habita. É meio louco isso, mas assim, é um lugar memorial, onde o povo havia de se encontrar pelo menos 3 vezes no ano, né, na Páscoa, né, no Pentecostes, né, e depois no Tabernáculos, nas festas. Então, que se encontrasse em Jerusalém, no templo do Senhor, tendo, né, esse templo como memorial ao nome de Deus, tá? O Deus vivo, o Deus de Israel. Tá? E aí, ainda, né, na continuação em 1 Reis 8, vai contando a sequência, né, de tudo o que foi congregado, todo o povo, e tal, e tal, e tal, e tal, né? E que a Arca da Aliança foi trazida e tal. E tudo isso faz a gente ter essa ideia de novo de que Deus, ele é um Deus que não abandona o seu povo. Porque é muito comum a gente chegar no fim do ano, no nosso ano atual, né, segundo os nossos calendários, né, ocidentais, exaustos, realmente cansados em todos os parâmetros, em todas as instâncias da vida, e achando que Deus não está junto com a gente, que a gente pode sim ter essa dúvida, porque é um pouco do ser humano, assim. O ser humano é um ser que duvida, é um ser de pouca fé por si só, né? Mas que nós clamemos fé e nós tenhamos a certeza que Deus é um Deus que está fora do templo, sim,
mas como a gente está no tempo, ele se manifesta através do tempo. Então se manifestou no mês de Aviv, quando o povo saiu do deserto, se manifestou no deserto, quando pediu no mês de Aviv, no segundo ano, um ano depois que eles saíram, se manifestou ao povo, e dizendo que queria um santuário, no caso um tabernáculo de pano, né, o Mishkan, e aí depois também com Salomão, ao seu tempo, né, como um novo templo, foi construído o templo dedicado a Deus, né? Então assim, todos esses marcos na Bíblia, eles são de extrema importância pelo motivo que o povo renovava a esperança do povo, saber que Deus, ele se move no tempo também, mesmo sendo fora do tempo, ele está movendo no tempo. Por quê? Imagina só, nós que somos temporais, carne e osso, que do pó vem ao pó volta, pensássemos que Deus, e pensássemos e de fato provássemos, né, tivéssemos uma experiência concreta, empírica com Deus, um Deus que não, ele está fora do tempo, ele não está muito preocupado se a gente está no tempo, se a gente está caindo em desgraça dentro do tempo, está em bonança dentro do tempo. É um Deus que não está nem aí, deixa esses caras aí, vamos ver o que eles fazem aí, no fim eles vão se estrepar tudo aí, vão virar pó e beleza, eu estou bem também porque eu estou fora do tempo. Não, mas a narrativa bíblica, toda ela é construída em torno de um Deus presente. Um Deus sim que faz um pacto, essa aliança, né, que é toda a lei, os profetas, né, depois ratificada por Jesus e seus discípulos, ela é um pacto, ela é como um casamento mesmo, onde Deus se mantém fiel por todo o tempo, porque Deus não pode ser infiel, não pode ser mentiroso, não pode ser nada de ruim e de perverso. E o homem, que é a parte fraca, porém Deus diz, é um casamento, eu serei fiel e você sendo fiel a mim, vamos ter um casamento perfeito. Não é fazer para merecer, mas é permanecer fiel. Esse é o ponto. Não é fazer para merecer a fidelidade de Deus, como muitos têm pregado, muitos têm falado de riqueza, de prosperidade, de coaching para fazer novos eleitos de Deus, fiéis, não sei o que. Isso tudo é marketagem, isso tudo é empresariado dentro e usando o nome de Deus. Isso é muito perigoso e eu não aconselho nem um pouco, de forma que sempre vai na contramão das coisas de Deus, né? Ou na grande maioria das vezes. Porém, dito isso, a gente entende muito claramente que Deus, ele não é um ser que não se importa, ele se importa com essa aliança e ele zela pela essa aliança, né? Na sequência, destruído foi o templo no ano 586 antes de Cristo, né? Ou antes da Era Moderna, como outros gostam de nomear a Era Antimoderna, né? Antes da modernidade, ou da Era Comum. Os babilônios vieram, né, e por 3, alguns falam 3, outros estudiosos 4, deportaram o povo e destruíram o templo em 586 a.C. Tá? E aí depois das guerras, né, porque a história do povo de Deus na Bíblia está sempre ligada à história do mundo, né? Então as maiores potências, né, que vão ser Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, né, elas sempre, quando dominante, o povo de Deus estava subordinado a elas, e por um período, né, basicamente de 100 anos numa monarquia unificada, né, com Saul, Davi e Salomão, e depois dividido o reino entre o reino do sul, que é o reino de Judá, e o reino do norte, o reino, né, de Israel, dividida os seus monarcas, né, os seus reis,
Passado esse período, que dura em torno de mais ou menos 400 anos, somando a unificada com a dividida, né? Porque 722 foi deportado o povo do Reino do Norte, né? Do Reino de Israel, mas o Reino do Sul, o Reino de Judá, né? Se manteve até 586. Então, assim, mais ou menos uns 400, 450 anos que o povo se manteve num certo domínio, ou minimamente vassalo. Porém, fora isso, a narrativa bíblica é sempre o povo subordinado a algum governante estrangeiro, algum governante que muitas vezes não tinha nenhum apreço pelas coisas de Deus, e sobre esse contexto ele tinha que se manter fiel a Deus. Tá? E aí, passado o período, né, os persas conquistam o poder hegemônico, né, o poder da Babilônia, e aí depois, né, com Esdras e Neemias, né, o povo um édito de Ciro, depois de Artaxerxes, autorizado a voltar e reconstruir o templo, né, em Jerusalém. E assim foi feito, né, nesse período de Esdras e Neemias. A gente vai lá para Esdras 3:6. Esdras 3:6. Vai falar ali do segundo templo. Esdras 3, versículo 6. Diz lá: desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Tá? Então ele vai falar de um 7º mês. Né? Esse 7º mês, tá? Que é o mês de Etanim ou Tishrei, né? Tishrei, esse mês, ele, na verdade, assim, sair do povo no mês de Aviv, que era o primeiro mês, né, do dito calendário que a Bíblia, né, pode ser colocado como calendário bíblico, o 7º mês era o mês de Etanim. Né? Esse 7º mês, que vai dar mais ou menos em setembro, outubro do nosso calendário, ele não era o primeiro mês, porque é claro na Bíblia que era o 7º. Mas, por eles terem, né, no 7º mês reedificado e começado o povo a reoferecer os sacrifícios, os holocaustos, né, as oblações, enfim, sobre o altar no templo em Jerusalém, ele é claramente e especialmente guardado pelo povo judeu como um mês marcante também. E aí, uma tradição posterior, que é do período rabínico, ou seja, do período pós-Cristo, assim, a parte escrita, né? A Mishnah, mais ou menos no ano 220 depois de Cristo, depois vão ter o Talmud babilônico no ano 400, né? A compilação, e depois no ano 500 o Talmud de Jerusalém, melhor dizendo, o palestino no ano 400, no ano 500 depois de Cristo, a compilação do Talmud babilônio, né, feito na Babilônia e tal. Essa tradição, ela tem que o Rosh Hashanah, né, que seria a cabeça do ano, né, ou início do ano, ele é no 7º mês. Né? Então, esse ano em outubro, né, no começo de outubro, né, segundo a tradição rabínica do judaísmo rabínico, foi comemorado a cabeça do ano 5.778, tá? Mas assim, isso não é bem o que a Bíblia, o calendário bíblico, porque na verdade o calendário judaico rabínico, né, que em muitas e muitas tradições e de homens, que até, não estou dizendo todas, mas muitas tradições de homens, o próprio Jesus contestou, eles vão ter que o 7º mês, na verdade, é o primeiro mês de celebração, né, segundo, né, a contagem. Então ele começa no 7º, o ano judaico rabínico, e vira de novo no outro 7º mês. Tá, mas isso na verdade é só um ponto histórico, na verdade não tem um embasamento tão bíblico a esse ponto. Mas o fato é que
eles comemoravam diferentemente até da sociedade nossa atual, que comemora, na verdade, como um grito de consumo e outras coisas. Esse fim do ano onde o cara, ele, na verdade, não está nem aí se ele vai passar endividado depois, e, na verdade, ele quer o momento. Mas as celebrações eram diferentes, mas eu só quero trazer essa comparação entre o que foi na Bíblia e o que é hoje, vamos dizer, um marco que a gente, na verdade, no fim do fim não muda muita coisa. De repente o cara está desempregado, está numa pior no dia 31 de dezembro, e no dia 1º ele vai continuar. Tá? Mas assim, que esse é um marco de que a gente... É possível sim uma nova vida começando no hoje, né? E essa vida começando hoje, o amanhã, né, que a Deus pertence, se Ele o permitir, vai ser com certeza melhor e mais promissor do âmbito da salvação para vocês, com certeza. Aqui em Malaquias 3:1, a gente vai ver o Messias no templo. Eu estou passando essas para vocês verem, falando um pouco do tempo hoje, do tempo bíblico, da cronologia bíblica, né, para a gente se referir também ao nosso tempo que nós vivemos hoje. Então lá em Malaquias no capítulo 3, vai ter uma passagem messiânica que diz assim: eis que envio o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor a quem vos buscai, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo dos ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador. De prata purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e trará ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Né? A cronologia do tempo. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os defraudam o salário do jornaleiro, né, do trabalhador comum, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é uma chamada muito forte, não só ao tempo que Jesus esteve no segundo tempo, porque aqui onde Malaquias escrevia, inspirado por Deus, escrevia do segundo templo, do período do segundo templo, né? Em torno de mais ou menos 516, né? Antes de Cristo. Foi feito o templo ali de Esdras e Neemias, né? 516 antes de Cristo. Então, assim, desse período para frente, né? Aí é muita discussão de estudiosos sobre o tempo que Malaquias escreveu, porém no pós, né, de 516, lembrando que o tempo vai contar diminuindo, 516, 515, 514, enfim. Então, assim, nesse tempo, essa chamada, ele fala assim, o anjo da aliança, o mensageiro do Senhor, vai estar nesse templo, no segundo templo. Então, o anjo da aliança e o mensageiro de Deus, o Messias, só poderia vir até o ano 70 depois de Cristo, que é onde os romanos destroem o segundo templo. O templo, que é o templo de Herodes, sim, reformado, Esdras, Neemias reformado, refeito em muitas partes, sim, mas é o segundo templo. Então não tem como o Messias isso cumprir no hoje, porque seria fora de tempo, seria anacrônico, fora de tempo, né? Sem cronologia condizente com a Bíblia. Tá? E isso, né, vai ser sim, mais uma vez, a Bíblia nunca entra em contradição, é reforçado por Ageu. Ageu, em Ageu 2, 6 a 9, diz: tá aqui.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, darei shalom, diz o Senhor dos Exércitos. Darei a paz. Jesus falou, eu dou a minha paz, não conforme o mundo. Essa é a paz do Senhor. Porque Jesus é a própria paz, é o próprio shalom do Senhor. Tá? Então é muito maravilhoso e é totalmente cumprido na sequência que a gente vai ler. Tá? E aí assim, lá voltando a Malaquias, ele fala dos defraudadores que defraudam o salário do jornaleiro. Seria mais ou menos como o trabalhador comum. Ai daquele que defrauda, seja ele em âmbito o patrão direto, a empresa, o patrão mais longe, ou que seja o governo, ou a iniciativa privada, que defrauda o trabalhador. Porque ele é comparado ao ladrão, ao adúltero, ao que jura falso. Ele é abominável ao Senhor. Então vejam bem, todos esses que estão defraudando o povo e todos esses que estão espoliando, seja o trabalhador diretamente ou um pouco mais, né, do alto dos seus cargos, eles têm que saber que eles vão prestar conta e eles têm atitudes abomináveis perante o Senhor. Então arredem os seus caminhos, peçam perdão, paguem a quantia que devem aos trabalhadores e deixem de defraudá-los, porque senão vocês vão tomar conta disso aí. Tá? Bom, dito isso, lá em Mateus 24, 1 e 2, vocês vão ver que Jesus, de fato, estava no segundo templo. Né? Mateus 24, 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, né, o mesmo templo que fala em Malaquias, em Ageu, ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, nada vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficarás aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ele dizia aqui, sobretudo, do acontecido no ano 70. Né? E então Jesus esteve ali. É fato consumado. A Bíblia, vamos ter entre mais ou menos 301 promessas e 457, pelo estudo, vamos dizer assim, pessimista, 301 profecias cumpridas em Jesus, e pelo mais otimista, em torno de 457. Se a gente for fazer um cálculo matemático das probabilidades de uma pessoa cumprir tantos requisitos pré-postos para o Messias, dá uma casa de pelo menos 26 zeros. Essa conta, né, já foi feita, né, por estudiosos, e vai ficar um negócio assim que você fala, não pode ser coincidência. Tá? Então, tudo já se cumpriu, e ainda o que não se cumpriu se cumprirá, sobretudo que o Evangelho chegará a todas as nações, e ao fim o Messias vai voltar. Ele não vai vir a primeira vez como o judaísmo tradicional, né, que não crê em Jesus, diz, mas ele vai voltar, porque aqui já esteve enquanto homem e vai voltar glorificado, né, enquanto Filho de Deus, a sua plenitude. Tá? E assim, é bonito de saber que, lógico que a gente levaria centenas e milhares de horas para tentar cobrir todas as promessas e as palavras de Jesus, e mesmo assim faltaria nos livros, como no fim de João fala. Mas assim, Jesus fala uma coisa muito bonita, e se você está ouvindo isso agora, está passando por isso, se apegue no que ele está dizendo e arrede seus caminhos e vai ler a Bíblia, entrega sua vida a Jesus, que você vai ver que vale muito a pena. Ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis, e está em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus fala, cara, deixa todo esse peso de tranqueira, todo esse peso do pecado, esse peso do legalismo, esse peso desses que estão te defraudando, tudo esse peso daqueles que estão te oprimindo, estão te caluniando, enfim. Vem para mim que eu te ajudo a carregar e dou o meu fardo para você carregar. Que o meu fardo é leve, suave, não é no sentido que não há problema, você estando em Jesus você não vai ter problema, você não vai ter aflição, você vai ter nada. Não, mas que ele vai de fato prover com plenitude a salvação e como sair disso aí. Por fim, a todos aqueles que duvidam que Jesus vai voltar, Paulo faz uma excelente explanação e um excelente chamado com todo aquele fervor de Paulo, né, pelo ensino de Cristo, que está em conformidade com toda a Bíblia. Em 1 Coríntios 6, do 9 ao 20, diz assim: ou sabeis, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Mesma coisa que Malaquias fala. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tal fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Cristo Messias é o mesmo sentido, né? A mesma palavra. E no Espírito do nosso Senhor, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O alimento são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aqueles, porque o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E o Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria membros de Cristo e os faria membro de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que um homem, uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse chamado a gente termina, mas que Paulo está dizendo claramente: Deus, e todos que a gente leu, Deus estava no meio, sobre a mão no povo do deserto, sobre o santuário de pano, né, no deserto, sobre o primeiro templo, sobre o segundo templo. Jesus esteve no segundo templo, ele faz a promessa que ele vai aliviar aqueles que estão sobrecarregados. E Paulo fala que o Espírito de Deus habita naqueles que amam a Deus, que fazem as coisas de Deus, que guardam as coisas, os mandamentos de Deus. E é muito claro que Paulo faz essa distinção, como em Malaquias, dos roubadores, dos avarentos. Ele vai, não herdarão o reino de Deus, porque eles não se arrependem. Eles continuam sendo roubadores, continuam sendo avarentos e todo tipo de sorte de coisa maligna. Então cabe de novo a exortação ao arrependimento e seguir a Cristo conforme a Bíblia, se amparar fortemente nele, segundo a Bíblia, porque ele tem essa promessa que a gente repete, e as pessoas acham que é brincadeira, não vai acontecer, esses caras já estão falando faz 2 anos, mas não vai acontecer, ele não vai voltar, mas saibam vocês que duvidam, quer queiram, quer não, ele volta sim, porque já cumpriu quase tudo, e o que falta vai cumprir. Então, nesse agora, nesse hoje que você recebe essa mensagem, entrega seu coração. Se é a dívida, se é o problema, se é o desemprego, não entregue para que ele
te dê algo como você merecesse algo dele, mas entregue-se porque é chegado o tempo e só tem o hoje você. Então, nesse ano novo, tendo hoje como único tempo seu, aceite a Jesus para que nesse ano novo você veja o novo de Deus. Se for da vontade de Deus, que você viva até lá e continue, porque só Ele é soberano. Mas que se assim for, você vai ver o novo de Deus em sua vida. É o que eu peço, é o que eu oro. Feliz ano novo para vocês, que Deus os abençoe e creiam que Jesus vai voltar. Porque é assim que a gente fala, a gente pede e ora em nome de Jesus. Amém. Até 2018.